Bia, vamos dar 2 passos para trás e olhar um pouquinho à distância a questão política da segurança pública. 24 de fevereiro, a gente está, portanto, há 6 meses, certo? 7 meses, né, da eleição. Há 7 meses da eleição, quão preparado o governo federal está para debater segurança pública e mostrar o que fez e o que não fez, na sua visão? Guilherme, na minha leitura, eu acho que o governo federal ele tentou apresentar projetos para ganhar esse protagonismo, para mostrar que consegue responder aos desafios de segurança pública, mas patinou em muitos desses projetos, em muitos desses temas. Um deles é esse próprio PL antifacção, que é enviado pelo governo e, no fim, acaba saindo como uma vitória do Derrite, ex-secretário do Tarcísio. A ver o que vai ser aprovado hoje, mas o fato é que, se a gente está falando o nome do Derrite, todas as vezes que a gente fala do PL antifacção, publicamente, fica associado ao Derrite muito mais do que ao governo Lula, uma eventual aprovação do PL antifacção. Mas, quero te ouvir sobre esse ponto também, mas eu acho que também vale a gente olhar quem é o Derrite, né? Por que a gente está falando tanto dele e como ele chega nesse momento de agora aqui. Puxando um pouco minha sardinha aqui para a gente falar de São Paulo, um pouco onde eu estou. O Derrite, ex-integrante da Rota, aqui em São Paulo, deputado federal pelo PP, desde o ano passado, início do ano passado, o PP já vinha sinalizando que para o Derrite era mais interessante voltar para a Câmara e trabalhar em projetos linha dura, digamos assim, de resposta linha dura à segurança na Câmara, politicamente mais interessante do que seguir à frente do governo Tarcísio. Isso somado a um desgaste dele com o próprio Tarcísio. Então, a imagem dele, obviamente, se mistura com a imagem do Tarcísio de Freitas na segurança, porque foi o escolhido pelo Tarcísio e ficou à frente do cargo durante a maior parte do governo Tarcísio, ou seja, quase 3 anos. Mas é fato que as coisas já não vinham tão bem entre os dois, nessa relação aí Derrite e Tarcísio, por alguns motivos. O que a gente tem hoje no cenário da segurança em São Paulo? Alguns indicadores realmente estão melhores em termos de roubos aí, mas tem outros muito preocupantes que alarmam a população paulista. Um deles é com relação ao enfrentamento ou ao não enfrentamento ao PCC. Vale lembrar que foi nessa gestão do Tarcísio que a gente assistiu a um assassinato em plena luz do dia dentro do aeroporto de Guarulhos, com uma emboscada criada lá para assassinar um delator do PCC. Isso gerou uma sensação em São Paulo de que se a polícia não consegue evitar um assassinato dentro de um dos maiores aeroportos internacionais do país, há um avanço, no mínimo, sentido com relação ao poder da organização criminosa e ao domínio da organização criminosa no Estado. Outro símbolo muito forte desse avanço do PCC foi o assassinato do Rui Ferraz, aquele delegado que era ex-número 1 da Polícia Civil Paulista e um dos maiores especialistas do país no enfrentamento ao PCC e conhecedor aí da estrutura do PCC. Então, a gente tem, de um lado, isso acontecendo aqui no governo do Estado. De outro lado, houve um aumento da violência policial. Tarcísio, que na campanha falou que não precisava usar câmeras nos uniformes dos policiais, teve que reelaborar aí esse seu posicionamento diante de um avanço no número da violência policial. E o Derrite, com frequência, usa suas redes sociais para enaltecer policiais aí que sofreram, que foram machucados ou morreram em combates, ou seja, dando muita ênfase em como esses policiais estão trabalhando pelo bem da população, muito mais do que a questão de como também cresceu o número de violência policial no Estado. Somado a isso, as pesquisas mostram que não há uma sensação de melhora da segurança, a despeito de alguns indicadores, sim, terem melhorado. Então, o Derrite sai do governo do Estado de São Paulo, na verdade, desgastado. E ele busca esse protagonismo dentro do Congresso, como ele já tinha feito antes, quando ele se licencia para relatar e aprovar aí o projeto que proíbe a saidinha temporária lá em datas comemorativas, né, de presos. E aí ele volta para a Câmara no ano passado, inicialmente, temporariamente, agora, definitivamente, para relatar esse PL antifacção. O que está em jogo para ele? Uma eventual candidatura para o Senado no ano que vem.
no ano que vem não, nesse ano, né, que já estamos aqui em fevereiro, pleno ano eleitoral rolando, e eu ainda... Acabou de passar o carnaval, né, Guilherme? Então o ano acabou de começar, vamos considerar assim. Mas, enfim, está em disputa para ele essa eventual candidatura ao Senado. Com essa relação não das melhores com o Tarcísio, esse cenário não é tão trivial para ele, de construir esse palanque aí com a vaga ao Senado. Por outro lado, ele aparece bem posicionado nas pesquisas. Então, esse é Derrite, essa é a figura sobre a qual estamos falando, é isso que está em jogo para ele quando a gente fala de PL antifacção. Tanto é que ele não se importou em apresentar 6 versões do projeto, fazendo aí recuso e mais recuso. Porque, a despeito disso, de novo, é sobre ele que a gente está falando aqui agora. E isso, politicamente, no ano eleitoral, é muito forte para quem está buscando uma vaga que vai demandar aí uma eleição, vai ser uma eleição competitiva aqui em São Paulo esse ano. O governo Lula virá com bons nomes, ainda não definidos quais, mas com nomes muito fortes, né? Tudo indica que ex-ministros do governo, e Derrite tentando surfar essa onda de combate à criminalidade, mas com alguns calcanhares de Aquiles aí nos resultados que ele apresenta em São Paulo, Guilherme. Boa. Eu vou falar agora sobre os calcanhares de Aquiles do governo, né, que são grandes também, como você mesma falou, tem ainda um déficit aí de coisas para mostrar. O governo, a gestão do Flávio Dino, né, um ano que o Flávio Dino ficou no Ministério, ele teve, na intervenção que fez na segurança principal em Rio e São Paulo, né, ali em portos, aeroportos de Rio e São Paulo, para fiscalizar o tráfico de drogas, teve seu principal bandeira. Aquilo ficou naquilo mesmo, não teve um desdobramento no segundo ano, que entrou Lewandowski, segundo ano do governo Lula. E aí, no segundo e terceiro ano do governo Lula, com o Ricardo Lewandowski, a gente teve na PEC da Segurança a principal proposta do governo. Foi um texto que foi enviado para o Congresso, está sendo relatado na Câmara pelo deputado Mendonça Filho, e a gente não sabe até agora se ele vai ser votado ou não. Tem muito debate ainda em torno dele e pouco consenso. O texto foi muito criticado inicialmente pelos governadores da direita, depois essa crítica diminuiu, parecia que o projeto ia avançar, mas o fato é que veio o PL antifacção e ocupou esse lugar, deixando a PEC da segurança pública em segundo plano. Agora, nesse quarto ano do governo, assumiu logo no início do ano o ministro Wellington César de Lima e Silva, que era advogado da Petrobras, foi secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e já tinha sido ministro da Justiça por um período muito curto, lá no segundo governo Dilma, quando o José Eduardo Cardoso saiu do Ministério para ir para a Advocacia Geral da União para defender a Dilma. E o Wellington colocou a segurança como a prioridade da gestão dele. A tentativa será fazer daqui até a eleição muita coisa. A promessa é essa. Por isso, esse foco em tentar vencer essa semana a discussão do PL antifacção, aprovar da maneira que saiu do Senado, e depois ainda virão, esse ano, virão novidades, segundo promessa do próprio ministro.